Amigos, bem-vindos nessa gravação aqui, nesse bate-papo gostoso, com o Douglas Gonçalves, que é autor do livro Diário de um Surto, e também com o Fernando, nosso convidado especial, Fernando Campos, que é cofundador do Espaço Ser aqui na Zona Oeste, em São Paulo. Fernando, sinta-se à vontade aqui nesta gravação. Ok. Gratidão. Me sinto privilegiado de estar com o Douglas de novo, né, com você. Então, vamos ver o que o tempo nos reserva aqui, né? Uma gratidão Aham. pelo convite. Gratidão é nossa. Fernando, você teve a oportunidade de ler o livro do Douglas, acompanhar a trajetória dele, o início do surto em 2004, todas as circunstâncias que envolveram esse momento especial da vida do Douglas, o momento de superação, a forma como ele encontrou as abordagens, né, as terapêuticas encontradas para superar isso tudo. Então, eu queria que você fizesse assim uma análise dos pontos que mais se destacaram na obra e para você pessoalmente. Uhum. Eu acompanhei, logicamente, através do livro, não tive, infelizmente, o privilégio, né, Douglas, de conhecer antes, né, somente após essa circunstância tão difícil, tão desafiadora, né. Mas, para mim, o primeiro ponto que marcou, não só a mim, né, mas eu compartilhei com algumas pessoas dentro da ONG, os voluntários, né, o nível de consciência do surto, né? E isso foi um ponto porque a gente que trabalha, vamos dizer assim, né, ativamente com as pessoas que têm essa desconexão, esse desafio de questionamento da existência, a primeira coisa que a gente nota, principalmente face a uma desconexão de existência real, é a inconsciência. O que aconteceu? Não sei. Onde é que você estava? Não sei. O que você fez? Não sei. E mais intrigante, depois, às vezes, as pessoas começam a melhorar e, lógico, né, a gente ressalta a importância do tratamento psiquiátrico, psicológico, algumas atividades, como o Espaço Ser desenvolve, mas quando eu pergunto, pai, mas o que fez mais sentido para você? O que foi realmente? Qual foi a trajetória? Né? O que você fez? As pessoas não sabem. Né? Ou simplesmente dá uma resposta evasiva, dizendo, foi o remédio, foi isso, mas né, não como um caminho a ser tratado, né, porque nós somos seres diferentes, mas uma pista de ferramentas, e eu acho que esse é o grande ponto. Na minha opinião, o Douglas teve uma consciência, né, de um estado de desafio monstro que ele vivenciou, né, que isso eu realmente não. Nesses 5 anos de ONG, eu fico pensando quantas vezes encontrei isso. Então, se foram mais que a sua, Douglas, não foram realmente mais que muitas mais mesmo. E principalmente o trajeto depois, o passo a passo que eu fui fazendo. Isso eu achei uma coisa super legal, porque quando você vê a história no final, o Douglas aqui com a gente, né? Esse cara nota 10, você fala, cara, mas desculpa, quando ele estava no buraco, se eu posso falar assim, Douglas, me perdoe, né? Cara, como é que Antônio, como é que ele conta a história já sabendo fora do buraco, né? Isso me deixa absolutamente perplexo, né? Isso me deixa extremamente feliz e é uma certeza de que sim, dá jeito, dá para fazer. Não é fácil, né? É um desafio monstruoso, não é fácil, mas dá. E principalmente uma pessoa é como se ele tivesse certeza que lá na frente eu vou sair desse túnel. Né? Então, eu já estou contando lá, mas eu ainda estou aqui. Então, isso para mim é maravilhoso. Aí, lógico, o caminho dele, quem sou eu, né, Douglas, para falar disso? Eu acho que cada um tem o seu, mas é como eu digo, se há algo que legitimiza as pessoas em uma obra como essa, é que eu fiz. Né? Eu acho que essa é a palavra que eu deixo para o Douglas. Ele fez, cara. Pô, cara. Né? É lógico, não sozinho, mas pô, isso para mim é muito tocante. Douglas, quer fazer algum comentário? Não, eu queria dizer que é uma honra estar com o Fernando aqui, porque o Fernando é uma pessoa do bem. Eu acho que a ONG faz um trabalho maravilhoso. Eu acho que eu tive
nós tivemos um alinhamento, acho que de pensamento, de ações, né, que ele toma na ONG. Por exemplo, quando a gente pensa nos 4 pilares que ele tem lá na ONG, né, que é o acolhimento com amor, né, a gratidão, a integração e ter um propósito, né? Então, quando eu vi esses 4 pilares e pelo fato de ser uma ONG ecumênica que aceita todo mundo a partir de 7 anos de idade, né? E com toda a experiência que o Fernando e a Tânia trazem de vida, não é? Com esses pilares que eles colocam como base do trabalho, não tem erro, né? Porque eu acho que se você faz um acolhimento é, com amor, aceitando, nós acabamos de falar com um psicólogo, o Dr. Hildo, e ele disse que nós acabamos, o paciente acaba tomando o nome da doença, né? Você é o psicótico, você é o depressivo, você é o... Mas quando a gente enxerga tudo isso como um processo, não é? A gente tem uma visão completamente diferente de tudo, né? E qual é a razão da doença, né? Por que a gente passa pela dificuldade, né? Então, a gente entende que é um processo de educação, né? E eu acho um processo de educação. E eu acho que isso daí está muito alinhado com um dos pilares que o Fernando coloca, que é o do propósito, para que as pessoas se sintam úteis, para que elas entendam o que eu faço com essa experiência, né? O que me trouxe essa experiência. Então, eu acho que o fato da gratidão, da integração, todo esse trabalho é um trabalho muito bonito e eu fico feliz em ter sido acolhido também pelo Espaço Ser. Eu queria que o Fernando falasse, então, um pouco, para quem não realmente conhece o trabalho da ONG, o que é esta gratidão e por que a gratidão é tão importante nesse processo de cura. Uhum. É, 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 como vou dizer, dentro desses 4 pilares, né, que o Douglas falou tão bem, a gratidão, ela em si já é um conceito, né? E como a gente poderia destrinchá-lo do nosso ponto de vista? É uma aceitação ativa. É como o Douglas falou, né? Puxa vida, eu estou passando nesse processo, que coisa mais desafiadora, que coisa mais difícil, mas eu aceito. Eu, porque com pessoas da uma falta de dinheiro, é um problema passional, ou a pessoa tem uma disfunção neuronal, é um problema genético e por aí afora. Puxa, e como vocês falaram também, a pessoa assume e veste a roupa da doença. E, às vezes, alguns mesmos terapeutas e até alguns profissionais da medicina focam na doença. Não, mas desculpa, a doença não é o foco. O foco sempre foi o Douglas, o foco sempre foi a Cristina e o Fernando, né? Então, veja, voltando à gratidão. Poxa vida, aconteceu algo, aconteceu, é real. Desconectei, né? Estou dentro de um buraco, dentro de um túnel escuro, né? Dentro do vale das sombras escuras, aí, né? Me sinto só, abandonado, de uma maneira absurdamente em sofrimento. Ok, mas eu continuo andando. Né? Então, essa é a gratidão. Falar, ok, não importa o que aconteceu, existe um grau de aceitação. A gente vive num mundo, veja, a física no mundo dos Smith é um mundo de causa e efeito. Sinto muito, é isso. Agora, uma coisa é dizer, eu sou efeito de uma causa, eu sou uma pessoa que devo ter feito algo errado, eu sou culpado disso, são efeitos realmente de tudo que eu faço errado, porque eu não sirvo para nada, porque sou inútil, porque, e pronto. Isso não tem gratidão. Isso é uma aceitação passiva. E a gratidão? Ok, causas e efeitos talvez tenham, como os próprios estoicos diziam, né? Desculpa, circunstâncias que eu não domino, cara. E para mim me pega. Para Cristina, ela morre de rir disso. Eu não fico 2 dias sem dormir. Por outro lado, algo que pega terrivelmente a Cristina não pega o Fernando. E vice-versa.
Essa é a beleza. Então, desculpa, isso é gratidão. Eu aceito um certo, vamos dizer assim, efeito de uma causa maior, da qual eu participo. A gente pode fazer uma mistura de livre-arbítrio e determinismo no mundo que é em movimento, isso deve oscilar, mas existe uma parte minha. A partir daqui, e eu acho que essa é a beleza do livro do Douglas, a partir daqui, eu sou causa e vou fazer a minha trajetória como um grande efeito. Eu acho isso maravilhoso, né? Se eu pudesse explicar a gratidão, seria isso, né? Eu aceito esse universo de causalidades, essa beleza de tipo assim, eu também posso ser, eu sou efeito, tá tudo bem, mas eu sou causa a partir daqui. E um dia eu vou contar essa história, né? E o Douglas, quando eu encontrei com ele, depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, a frase para esse cara é: e tudo valeu a pena. Essa é a frase de 1 milhão de francos suíços. Se bem que o Douglas também tem a outra frase, né, no livro que ele gosta muito, que não importa o que aconteceu comigo, é o que importa o que eu vou fazer do que aconteceu comigo, né? Cola bem aí. Porque eu acho que é o propósito, né? É o propósito que parte da gratidão e o propósito, né? Então, quando o Fernando comenta sobre isso, realmente importante que a gente consiga entender que, que a gente nós podemos o que não nos mata nos faz mais fortes, né? E que nós seguimos a jornada e que sempre aprendemos. E, então, como que a gente. O propósito servir. Eu acho que no meio do meu processo no meio do meu processo psicótico, eu acho que quando eu estava na clínica, eu tinha esse olhar, né? Eu tive esse pensamento, mas se eu estou aqui é por uma razão. Então, e eu acho que o que me toca e a vontade de poder fazer isso é porque eu sinto que eu tive o auxílio, né? Porque realmente quando você está em surto, Fernando, você está fora das suas faculdades psíquicas, né? E tudo pode acontecer. Então eu fui sempre muito grato porque eu tive o entendimento que eu tive alguma proteção. E eu tive também a gratidão a gratidão dessa proteção ao mesmo tempo, né, pensar com essa parte do amor, tal, da indulgência nos que não tiveram, né? Quantas pessoas a gente encontra por aí passando pela mesma coisa e de repente acabam não tem um final assim tão mais, é, vamos dizer, feliz, não é? Apesar de toda a dificuldade. Então, eu acho que é essa gratidão, é a gente ser indulgente, a gente olhar sempre para o lado, porque, claro que sempre a dor do nosso sapato é a que a gente mais sente, mas quando a gente começa a olhar para os sapatos alheios, a gente percebe que talvez o nosso sapato está apertando, mas não está tanto. Talvez o do nosso amigo ali do lado tem 3 buracos que o nosso não tem, né? Então, eu acho que é isso, é poder retribuir o que eu recebi durante a dificuldade, né? Durante a dificuldade. E entender que isso, quer dizer, que a gente está. Que a gente. E também não. Eu tenho essa. Hoje a gente está tendo. Fazendo uma jornada e conversando com pessoas de diferentes raízes, né? Ontem nós escutamos o Dr. Hildo um pouco mais no lado espiritual, mas a gente tem escutado psicólogos e todos. Eu acho que é uníssono a coisa do tratamento, que é uma coisa que você fala muito, né? De um tratamento mais humanizado, né? Você fala muito isso, eu acho que a gente, quando teve também um primeiro bate-papo, você sempre me falou muito isso.
né, a importância disso naquele momento, nos momentos. Então, isso é importante. E é por isso que você tem esses seus pilares tão fortes e que eles me tocam tanto, porque eles fazem parte da minha história, não é? E nada é por acaso de novo. Agora a Cristina vai falar, lá vai o Douglas de novo. Mas a gente acaba integrando todos, costurando todos esses laços juntos, né? Em que momento, Fernando, do livro, e você ficou mais impactado com a narrativa do Douglas? Desde o começo, honestamente, quando ele já começa a descrever, eu falo, pô, que coisa estranha, né? Como é que pode uma pessoa, ao mesmo tempo, já ir relatando algo, né? Quando o Douglas me contou, principalmente a forma, acho que isso é super interessante para ele descrever para a gente, como ele escreveu o livro, né? Ele foi escrever, não foi um livro pós, né, Douglas? Foi um livro dentro, né? Então, isso, quando ele me falou, já me tocou. E quando eu comecei a ler, eu falei, cara, o que faz para fazer isso aqui, né? Por exemplo, eu passei também circunstâncias muito difíceis na minha existência, né? Mas hoje eu penso em voltar a escrever talvez alguma coisa, relembrar quais são os métodos, quais foram os processos que eu utilizei. Não, ele não fez assim. Veja que coisa incrível, né? Quando a gente se põe no buraco, a gente está no buraco. Não tem saída porque é um buraco. Não, não. O cara está no buraco, está descrevendo o buraco, está vendo o que está acontecendo, não vê saída. Então, já começa ali, né? Desde o início, essa questão puxa vida, olha o que está acontecendo, que coisa mais sem explicação, né? Os porquês. Então, começou daí, né? E quando depois as partes vamos dizer assim, do desenvolvimento, né, de como vai se encontrando forma, se vai respeitando um processo, né? Eu acho que, não sei, Douglas, a palavra que me vem é processo também, né? Um É, processo de um ajuda, processo. pessoas ajudar, não, processo, mas como é uma coisa muito louca. A gente fala às vezes dessas questões, como o Douglas falou agora, de eu estou sendo ajudado, né? Dá uma ideia mística, mas me desculpa, eu vou nessa palavra para mim que é fundamental, né? Porque às vezes começa a história mística, começa a fantasia, não existe acaso. Pode parar. Não existe acaso, não é por um bom gosto. Não existe acaso, porque a matemática me diz que não existe acaso. Ponto. Vai estudar probabilidade, vai estudar as leis estatísticas, acabou, não existe acaso. Ponto. Estamos de acordo? Ótimo. Vamos para o lado agora místico, né, que as pessoas às vezes chamam de metafísica. Desculpa, metafísica são leis da física que eu ainda não conheço, ponto. Se vocês forem entender de onde vem a palavra metafísica e tudo isso mais, diz o mito que Aristóteles, não sei se vocês conhecem a lenda, né? Que Aristóteles, quando ia classificar seus livros, né? Ele colocou alguns livros que não sabiam de pôr a lei da física, por isso que nasceu o termo a metafísica. Mas é só por isso. Hoje, o que é metafísico, ou o que é física, já foi metafísica há 400 anos atrás. Então, desculpa. E qual é a grande palavra? Unicidade, unissoma. Né? E se você volta à física, quais são as teorias mais maravilhosas que a gente tem hoje? Campo unificado de Einstein, supercordas. Eu vivo num cosmos. Eu não vivo num caos, eu vivo num cosmos, um universo. Olha, todas as palavras de unicidade. E eu acho que isso é uma beleza. Quando a pessoa está fragmentada, então eu posso escrever assim, né, Douglas? A pessoa que está nesses Claro, processos, ela se fragmenta. Ela está claro. só fragmentada, quebrada. E mesmo assim, ela confia que está num cosmos. E eu diria que, sabe, Cristina, dentro da sua palavra, se eu pudesse traduzir o primeiro momento que eu vivi, eu falei, cara, como é que pode uma coisa dessa e associar a palavra, uma experiência dessa é consciência? Isso me tocou muito, né, desde o começo, né, Douglas? Não sei se faz sentido aí para você. Sem dúvida, né? Sem dúvida, claro. Todo sentido. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do espaço ser, né? Porque pode ser que as pessoas que estejam nos ouvindo não saibam, que parte da renda do livro será revertida ao Espaço Ser, que se chama Espaço Ser Casa Mateus Campos. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu esse espaço, a sua formação. A gente já entendeu os pilares muito lindos que esta casa se norteia, né? Que é o acolhimento,
com amor, a gratidão, etc. Então, eu queria que você contasse a história para a gente. Eu gostaria de dizer, né, que ó, a gente acorda de manhã e a gente vive num mundo em que a gente tem um coração tão bom que decide puramente se preocupar com as pessoas que estão em depressão, né, e desconexão com a existência. Mas, infelizmente, não é assim. No nosso caso, principalmente da minha esposa e o meu, foi o nosso filho, o Matheus, o nome da ONG, que pôs fim à existência com 14 anos, né? E isso deixou a gente literalmente perplexo. Ele tinha acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico de primeira linha aqui em São Paulo, e eles não viram, né? A psiquiatra não viu, a psicóloga não viu, eu não vi, a Tânia não viu, ninguém viu. E nosso filho partiu pelo suicídio, deixando a gente extremamente perplexo. E passado 2 meses, né, de um absurdo sofrimento, a Tânia chega para mim de uma manhã e fala: Fê, precisamos fazer alguma coisa. Não é possível que as pessoas sofram dessa forma, né? As pessoas respondem, às vezes, talvez o Douglas, acho que também que é a experiência dele, às vezes vão dizer: ah, Douglas, você passou por isso, sabe? Ah, porque você tem problema neuronal, porque você tem problema genético, porque você é um cara muito sensível, porque você não sei o quê, você não sei o que lá, é falta de dinheiro, é muito dinheiro, falta Deus, sei lá. Pô, cara, tá, mas isso são respostas ordinárias por uma experiência extraordinária. Desculpa, um estado depressivo, um estado de ansiedade grande, pode ser uma psicose, pode ser inclusive uma esquizofrenia, seja o que for, é uma experiência absurdamente extraordinária, fora do ordinário. Puxa vida, e a gente vai responder com respostas ordinárias? Não faz sentido. Foi aí que a Tânia falou: não, tem algo aí, né? A psiquiatra do Matheus é uma pessoa competente, é professora da Escola Paulista de Medicina. A psicóloga tem 50 anos de experiência. Poxa, eu e você não somos pais péssimos, né? Não somos um lixo de pais, somos uma família unida, nós temos outros filhos, né? Existem uma série de coisas em volta. Precisamos fazer alguma coisa, respeitando a psicologia, respeitando a psiquiatria, complementar esse tratamento. E foi aí que nasceu o Espaço C, onde a gente começou a buscar intuitivamente, inicialmente, Cristina e Douglas, a Tânia teve uma intuição: vamos fazer imposição de mãos, que é o reiki, vamos fazer o yoga, o tai chi, né? E logo em seguida a gente descobriu o protocolo de Ottawa, que é uma legalização científica da Organização Mundial da Saúde para essas práticas. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pô, Fê, mas esse negócio de reiki funciona? Funciona? Ah, faz. Mas como é que funciona? Ah, funciona da mesma forma que nós três aqui estamos reunidos hoje, falando através de microprocessadores, de transistores dos nossos aparelhos, através da internet, que a gente não tem a mínima ideia como funciona, mas o fato é que a gente está se falando. E eu acho que essa é a grande beleza da Organização Mundial da Saúde, que possui médicos à altura desse tipo de reflexão, de criar um princípio chamado salutogênese, onde foca no paciente. Quem é o Douglas? O que é que ele está passando? Ele não é culpado disso. Existem circunstâncias que ele não domina. Eu não sei. Vamos ouvi-lo, vamos entendê-lo, vamos ver o coração do Douglas, o que está acontecendo, meu amigo. Pô, Douglas, você já fez acupuntura? Pô, desculpa, a acupuntura não é chinesa, a acupuntura tem 5.000 anos, nas tumbas dos faraós dos egípcios, existem agulhas de acupuntura de osso, cara. E você vai dizer: eu vou à acupuntura? Pô, por que a gente não pode se abraçar? A gente às vezes vive num mundo, sabe, pessoal, que é mais importante ter razão. Poxa, mas eu não quero ter razão. Eu só quero que o Douglas saia do buraco, que o Fernando pare de sofrer, que a Cristina entenda quem é a si mesmo. Então, meu foco é o Douglas. E acho que o Douglas falou uma coisa muito sábia, né? E quem é a doença? Talvez uma oportunidade monstro de eu aprender e de eu evoluir. E foi isso que a gente fez, principalmente a minha esposa, que é, na verdade, a grande fundadora do Espaço 6, né? Que hoje todos nós somos voluntários. Pô, cara, vamos fazer alguma coisa com isso aqui. Se o problema é da altura desse tamanho e se apresenta e não tem acaso, pô, é meio paradoxal pensar nisso, mas talvez eu seja a altura desse problema. Eu acho que o livro do Douglas, para mim, é isso. Ele se demonstrou acima da altura do problema que ele vivenciou, né? E foi aí que nasce o Espaço Ser, essas práticas integrativas que a gente desenvolve, presencial, online. Pô, e que privilégio encontrar o Douglas, que encontrou seus caminhos através das clínicas, né? E depois a gente se cruza ele
numa caminhada maravilhosa existencial, né, depois de tudo isso. Então, não sei, poucas palavras é isso. Então dá, né, dá para a gente depassar o ordinário, né, ir além das aparências. Poxa, por que eu não posso ir além das aparências? Ah, existe o espírito, existe um corpo sutil energético, um lado psíquico, psicológico. Não, existe o ser, a unicidade. Como existem as matérias, geografia, ciências, história, química, física, eu divido para entender. E hoje a gente sabe que talvez sejam campos diferenciados de adensamentos energéticos. Que às vezes eu tenho capacidades sensoriais para detectá-lo, ou às vezes não. Né? O que eu acho muito importante, bonito nesse trabalho é o fato dele ser ecumênico. É o que o Fernando está dizendo, nós estamos nos comunicando muitas vezes e não entendemos a parte científica, não é? E nós somos energia. Então, ele trata disso, independente da sua raiz de religião, etc. Então, eu acho que isso que é muito importante, porque nós não podemos entrar nesse campo, não é? Para que gere nenhum tipo de retórica, etc. O que Uhum. importa é o ser. O que importa é que nós estejamos abertos àquele ser, né? Que ele seja recebido com amor. Significa o que ser recebido com amor? Significa que nós não vamos ter nenhum preconceito, né? Nós vamos procurar entender o histórico daquela pessoa e nós vamos trabalhar com aquela pessoa dentro com amor, né? O que já meus antepassados diziam, acho que junto com esse tratamento de osso aí que você citou nas tumbas, ô Fernando, eu acho que a linguagem do amor é aquela que não pode falhar, né? Ela nunca falha e então ter essa abertura e que a gente não fique aqui criando, porque quem está buscando a ajuda precisa realmente disso, precisa ser acolhida com afeto, precisa fazer um trabalho, precisa recobrar o seu equilíbrio nas diversas formas que caracterizam a nossa existência, não é? É, e como seres complexos que somos, não é? E então isso é muito bonito. Isso é muito Eu acho que nessa fala, Douglas, é exatamente, acho que é um ponto que eu vejo uma similaridade tão grande no caminho seu com o nosso. Você, em alguma forma, deixou os porquês de lado. E a gente foi para os paraquês. O que faz com isso? Né? Porque, eu, às vezes, não sei, essa complexidade do ser humano, no mundo probabilístico, é o diferenciar a gente de uma máquina mecânica. A máquina mecânica, através de leis e apanhados e amostragem, eu consigo determinar quando uma máquina vai quebrar, dependendo da máquina, com 99,9% de certeza. Isso é uma coisa incrível. Eu poderia fazer a mesma coisa do ser humano. Por que eu não consigo? Porque a máquina, às vezes, tem 300, 500 variáveis para mim controlar. No ser humano, talvez sejam milhões. Talvez 8 bilhões de variáveis. Olha que coisa maravilhosa, né? Que nos fazem únicos. Então, veja, essa é a beleza da unicidade e da individualidade. Né? Cada um tem o seu caminho. Não, a questão religiosa, importante, sim, mas, puxa vida, se fosse algo absolutamente determinante, a gente montaria um centro religioso. Se o problema fosse financeiro, a gente montaria um banco. Se o problema fosse puramente médico, eu montaria uma clínica, mas não é. Né? E isso, de algum modo, tornaria culpada, desculpa te falar, ou a religião, ou a medicina, ou exatamente, qualquer coisa seja, quando eu acho que não. Poxa vida, exatamente. o médico, pô, que médico que você visita, ele pode ter o jeito dele, que ele, o objetivo dele não é a cura. Né? E religião que a gente encontra no mundo que não quer a paz interior, não quer a união dos todos os seres humanos por caminhos diferentes. Né? Então, pô, cara, os caminhos são diferentes, mas a questão do ecumenismo é essa, né? É o respeito. Todos estão no caminho, né? O caminho é sempre para cima. E que não, às vezes estão no seu caminho, eu respeito o do outro. Afinal, se existe a unicidade, em algum ponto a gente vai se encontrar. É inexorável, né?
Fernando, A gente e se quais encontrou, né, são... Douglas? A gente se encontrou, né? Demorou um pouco, mas a gente ou reencontrou, ou encontrou, a gente não sabe, né? Mas a gente está junto, é isso que importa. Fernando, quais são os critérios para receber as pessoas aí para o atendimento na casa? E também uma pergunta se, ah, embora tenha todas as práticas integrativas disponíveis na casa, se não se dispensa o tratamento tradicional psiquiátrico, psicológico, se tudo isso vai integrado, se isso tudo é um tratamento integrado entre as práticas e o tratamento convencional. Ótimo. É uma pergunta que se complementa, né? Então, veja, uma das questões para ser aceito no espaço C, veja, uma ONG, né, não há custo, a gente não desenvolve o tratamento psicológico ou psiquiátrico, a gente vai fazer as práticas integrativas, que são complementares. O que quer dizer? Para você ser aceito no espaço C, você deve estar fazendo um tratamento psicológico e psiquiátrico, porque nós trabalhamos com as pessoas que estão realmente com uma desconexão com a existência. Às vezes, como o Douglas falou muito bem, às vezes a pessoa veste essa questão do diagnóstico, né? Para nós, no Espaço C, não há diagnóstico. A gente respeita, isso é para o médico, né? Existe a psicologia para isso. Quem são as pessoas que vêm no Espaço C? Pessoas que têm questionamentos existenciais fundamentais sem resposta. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? E as respostas que foram dadas pelo mundo, ou que ela descobriu, o fez desconectar da existência. E o que nós vamos fazer? Junto com a psicologia, junto com a psiquiatria que ela tem, nós vamos complementar esse tratamento, ajudando a reconectar. Então, o critério basicamente é esse, de estar em tratamento psicológico psiquiátrico, acima de 7 anos, né? Porque, e olha, você fala, poxa, Fernando, mas 7 anos? Mas a gente tem um grupo de 10 anos, de 7 a 10. Então, a gente já recebe crianças. É muito intrigante. Há 5 anos, o povo que a gente mais recebia na ONG era acima de 18 anos. Nos últimos 5 anos, houve uma movimentação. Eu não posso dizer se isso é global, né? É só uma percepção, hein? Não tenho estudo estatístico, mas eu tenho os dados aqui da ONG, né? Nós recebemos só presencial online no acolhimento mais de 600 pessoas por ano. Fora o acolhimento que a gente faz no Twitter, que a gente tem alguns programas junto às escolas, onde a gente vai para mais de 1.500 crianças, né? E o Twitter, onde a gente manda mais de 6.000 mensagens no Twitter. Você que está ouvindo aí, está mandando mensagem no Twitter, a gente está de olho em você. Né? E veja, é basicamente isso. Aí é um critério, veja, porque não é uma questão de preconceito, até a gente já tentou ajudar. Se a pessoa tiver uma dependência química, veja, uma dependência química ou drogas alucinógenas, de qualquer tipo, a gente tem uma certa, vamos dizer assim, a gente encaminha para outro tipo de local, porque a gente entende que são problemáticas que devem ser tratadas separadamente. Então, a questão da droga ou questões alucinógenas, a gente não permite a entrada na ONG. Né? Só isso. O resto, todos são bem-vindos, todas religiões ou não religiões, todos os deuses ou não deuses, todas as ciências ou todas as artes. Né? Eu acho que a gente percebe que isso é uma coisa que nos une. Né? Todas as raças, todas as religiões, todos os credos, todas as culturas, né? E isso está acontecendo, né? Na Irlanda, está acontecendo em Nova York, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Florianópolis, está acontecendo em Natal. Poxa vida, que coisa é essa, né? O que está acontecendo com a gente, né? Por que a gente está ficando Uhum. tão adoentado? Será que tipo de convite é, né, Douglas? Que a gente precisa receber, né? Que quase chegou o momento da gente começar a realmente investir nessas respostas dessas questões existenciais? Talvez. Talvez a gente comece de perceber que o externo não preenche e que talvez o preenchimento seja interno, né? E isso seja, no fundo, como o Douglas falou também, um grande convite para um grande nível de crescimento, para um outro nível de conscientização da existência. Né? O tempo vai dizer. O E o tempo, livro, ele pode falar, Douglas. Pode eu ia falar. dizer que o tempo é muito relativo, porque uma coisa que a gente aborda no livro, e tão importante que o Fernando abra esses canais para esses tratamentos e escutar as pessoas, porque a gente vê no livro que
uma hora pode ser uma eternidade em alguns casos, não é? Então, é muito importante que nós criemos isso e que tenha essa informação, não é? Então, é por isso que a gente escreveu o livro também, para que as pessoas ah, tenham uma base, porque você sabendo mais ou menos os sintomas e o que está acontecendo, né, fica mais fácil você buscar uma ajuda. E às vezes uma espera de 1 hora, 2 horas, 3 horas pode significar muito. É muito importante. O que eu observo no livro é que um dos gatilhos para o surto também foi a experiência que o Douglas teve em 2001, na questão do 11 de setembro. E quando a humanidade, né, recebe esses choques, como por exemplo agora, onde nós estamos se encaminhando para o fim da pandemia, a gente pode balizar essa questão da saúde mental mais fortemente, né, Fernando? Você também sente assim, após pandemia, o quão isso é importante e o quão isso é relevante para que todos possam correr atrás disso, se inteirar e o autoconhecimento, enfim. Como é que você avalia esse período específico que a gente está vivendo? Eu acho que é bem citada essa questão, né? Porque existe o gatilho, né? O gatilho foi a experiência do 1 de setembro, né? Uma experiência de estar tão próximo de algo assim, face a face. Mas o gatilho não é todo o processo, né? Existe um processo antes, um gatilho, e um outro processo que se descortina de, de novas possibilidades, vamos dizer assim. Então, veja, quando a humanidade se vê em face de um desafio, eu vejo por analogia que não é diferente de um ser humano, numa questão mais individual, que está diante de um novo desafio. E cada um vai lidar da melhor maneira que consegue. Entende? Agora, veja, por exemplo, um desafio quando você acorda uma manhã e vê que existe uma coisa totalmente inusitada de aviões se chocando com grandes blocos de concreto e milhares de pessoas falecendo, você fica perplexo e fala, não, não é possível. Né? Não é possível isso. E quando você se depara com uma pandemia que fala, pô, todo mundo em casa, né? Tantos empregos, tantas dificuldades, tantas pessoas partindo, né? Tanto sofrimento, você fala, cara, mas é possível viver esse tipo de experiência? Então, eu acho que são, no mesmo princípio, chamados, como você falou bem, chamado para uma consciência, um chamado para uma reflexão. É como, às vezes, o ser humano, às vezes, se depara num velório. Um velório é um local de encontro, onde as pessoas ficam perplexas, e é um convite para reflexão profunda sobre a nossa existência, a continuidade dela ou não, cada um com a sua reflexão. Mas a grande problemática é que, passado aquele momento, eu abaixo a cabeça e finjo que nada aconteceu. E eu acho que esse é um ponto importante do Douglas. Não, resolvi minha parada, né? E eu acho isso admirável, né? É como se, em algum momento, Douglas, se você permitir, lógico, você legitimiza, por favor, em algum momento o Douglas saiu do túnel. E quando ele sai do túnel, ele fala, cara, vou ver minha vida, resolvi minha parada. E como, se você me permitiu, alguém falou, ou ele mesmo teve esse nível de discernimento, né? Falou, não, eu vou voltar para avisar. Eu vou voltar para contar. Vou contar para quem? Para aqueles que estão no túnel. Tem saída. Eu já saí. Eu volto para avisar. E olha, é uma coisa tão incrível. Se você voltar no tempo, a caverna, o mito da caverna de Platão é esse. Eu saio da caverna, falo, pessoal, saí. Ô, Douglas, como é que tá? Conectado aí, cara? Tô, beleza, Fê. E você, Fê? Parou de som? Parei. E o que ele vai fazer? Ah, vou voltar para avisar os outros, olha. Vamos avisar que dá para passar, né? Que eu estou com eles, né? Então, é um livro que vai passar uma mensagem, pode ser uma ONG que vai dar uma mão, de uma forma ou de outra, um livro é uma mão, uma ONG é uma mão estendida, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que toda a experiência é uma oportunidade de eu colocar para fora e externalizar o melhor que eu tenho.
E, desculpa, eu não gosto de chamar do pior, mas o que eu sou. E eu avaliar o que eu acho legal e continuar, e avaliar o que eu acho que pode ser mudado, chegou a hora de mudar, e mudar. E está tudo bem. Para mim, esse é o grande sentido. Esse é o grande sentido de uma ONG, onde as pessoas se dão por voluntariado. Não existiria essa ONG, hoje nós somos 162 voluntários aqui. Então, ela não existiria sem as pessoas que se doam. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, uma atividade na ONG está ocorrendo, com voluntários, pelo menos 6 voluntários online hoje, fazendo atividade com jovens aí, pessoas de grupos diferentes de idade. Então, poxa vida, que legal, as pessoas estão se doando, as pessoas estão aceitando receber. Ah, que coisa legal, né? Quando os Douglas me falou, oh, Fê, uma parte do livro eu vou doar para um. Eu acho maravilhoso. Se vier 1 milhão, é 1 milhão. Se vier R$ 1, não interessa. O que está por trás é a intenção. Né? Essa é a diferença. Essa é a percepção que às vezes as pessoas não entendem. A intenção. Poxa, cara, né? A intenção. Isso muda o mundo. Né? E eu queria dizer que a intenção do trabalho de vocês é muito nobre, muito nobre. Por isso que você coloca sempre com essa sua humildade, com essa sua indulgência né, de alguém que aprendeu com a vida e que também está criando oportunidades através das dificuldades. Então, para muitas pessoas, né? Quantos anos você já está criando tanta oportunidade para tantas pessoas? Então, é uma grande honra poder estar conversando com você e poder saber que isso nos torna muito. Eu fico muito feliz em saber que ah, a gente a gente tem gente que realmente vai trabalhar nesse tratamento integrativo, né, com tamanho cabedal e tamanha experiência de vida que você e a Tânia trazem, né? Quanto é importante isso. Então, é uma honra para mim e eu acho que a gente tá, nós estamos juntos nisso e quem sabe agora nós vamos lançar o livro em inglês, em francês e vamos levar um pouquinho aí dessa sua filosofia de trabalho para também para outros lugares, né? Então, muito obrigado, viu, Fernando? Somos pequenas engrenagens, né, num grande mecanismo cósmico, né? E para mim isso é um privilégio por si só. Né? Não há uma coisa, uma parte mais importante que a outra. Talvez o único segredo seja esse, né? É, que nunca teve segredo algum. Só a gente que não sabia. Né? É Talvez. bem interessante, porque trabalhar com voluntariado nem sempre é fácil, né? Nem sempre é constante, né? E você conseguiu, Fernando, essa egrégora bonita, né? Nobre, como o próprio Douglas está dizendo, reunir essa turma em torno deste propósito, deste ideal. É realmente notável. O que você gostaria de dizer para as pessoas nesse momento, que estão passando ainda pelo túnel, que estão na ponta do túnel ou que estão no meio do túnel e às vezes não vê a luzinha lá no fim? Eu posso dizer, né? Olha, acho que aqui você tem alguns exemplos de pessoas que estão com você. Né? Por mais pareça que você esteja só, esteja abandonado, a gente muitas vezes eu digo, ah, você entende? Não, eu não entendo, mas eu respeito. A sua circunstância é sua circunstância, o tamanho da sua dificuldade é da sua dificuldade, como foi falado aqui tão bem, eu não tenho a mínima condição de julgar e de comparar, porque a maravilha da sociedade humana, vamos dizer assim, é a diferença, né? E então, essa circunstância, a gente está com você, estamos aqui, né, com a nossa velhinha, né, o nosso candelabro, para dizer, ó, tem uma saída, a gente encontrou, a sua saída talvez seja diferente da nossa, o caminho seu vai ser diferente, mas só de estar acompanhado, né, e em algum momento você ainda vai lembrar
do que você venceu e vai dizer que tudo valeu a pena. Eu acho que hoje a gente tem jovens na ONG, principalmente, que hoje são voluntários da ONG, né? E a frase que eu ouço deles fala: Fê, tudo valeu a pena. Eu acho que isso Uhum. é uma concretização do mundo que a gente vive, que é além das aparências. Não é um mundo. O dia a dia às vezes parece ordinário, mas não é. Ele é extraordinário, né? Só às vezes só a gente não percebe, né? E qual é o objetivo de tudo isso? Talvez seja o que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde traduz como saúde: o bem-estar, o ser, o estar no presente, a intensidade do momento presente. Então, creia, né? Vamos junto. Se você não acreditar, não precisa, né, Douglas? Não precisa acreditar. Só dá a mão para nós e vamos andando junto. Considerações finais, Douglas? Você gostaria de Não, abordar mais algum tema? não, obrigado, Cristina. Eu queria agradecer muito o tempo de todos vocês, da Cristina, do Fernando. Eu acho que é muito bonito, né? É importante, quer dizer, tudo valeu a pena, nada é por acaso. Então a gente volta sempre com isso e a gente vê que nas doenças, na crise, nas dificuldades, é onde a gente aprende. E a gente vai aprendendo que eu acho bonito o que o Fernando fala de não julgar, né? Só uma pessoa que passou pela experiência que ele passou pode falar isso com tanta propriedade, não é? Então, por isso que tem o meu enorme respeito e admiração, não é? E eu queria que ele soubesse que ele é inspiração para muita gente também, como ele me vê da mesma forma, eu vejo ele, eu tenho certeza, e a Tânia, e isso, e que a gente, e eu acho bonito quando ele fala não julgar, porque só quem passou por uma depressão e viu como é cinza, como as obras de Rembrandt ficam cinzas, né? Pode entender o que é. Quem passou pela dor e tudo isso sabe o que é, né? Então a gente tem que aceitar da forma que é e seguir trabalhando. Então eu agradeço muito aí e se eu estou à disposição também, Fernando, para quando você quiser a gente poder conversar, sabe, com grupos e etc. Ô, Eu Douglas, é algo, olha, eu já vou interromper, porque essa fala eu já estou pegando, né? Já estou anotando aqui. Aí já 3 horas é um horário que, pelo jeito, aí para você rola, né? Porque quando tiver a próxima roda de conversa, né, com o pessoal um pouco mais velho, da nossa idade, um pouquinho mais jovem, meu amigo, eu só nem é convidado, já que você, né, a gente não vai deixar passar, né, Cristina? A gente aproveita. Não, não pode. Então, não é nem convidado, agora só vou ver qual é o dia da convocação, o perfeitamente. horário, e aí eu te comunico, e eu acho que vai ser muito lindo, né? Aí eu já comunico para os participantes, eu acho que a gente tem uma roda que é chamada roda de reflexão, né? Que não é uma roda de conclusão, e eu vou propor isso já, saindo daqui, eu já vou mandar para o pessoal falando, olha, pessoal, quando é que dá para incluir uma roda de reflexão aí, quem sabe? Aí eles vão me dizer, eu faço, Douglas, pode ser para você, porque coisa assim a gente não deixa para depois, né? A gente já amarra, já vê a data, você pode estar fechado, e aí a gente vai realizar, porque eu acho precioso, né? Eu acho que as experiências do ser humano são preciosas, né? Elas não são absolutas, elas são relativas, e eu acho que é por isso que é precioso. Os antigos, eles diziam que nessa busca interior são como aberturas dos templos interiores. E para abrir uma porta de um templo, precisa de uma chave. Possivelmente a chave da Cristina, a chave do Douglas vai servir na minha fechadura. Mas quem não diz que uma parte importante da minha chave é o que está com o Douglas, é o que está com a Cristina, né? E com isso eu junto mais um pouquinho do que eu aprendi, sei lá, e puxa, aí abriu a porta. E que maravilha, Exatamente. né? E eu vou mostrar essa chave, que tem um pouco da Cris, tem um pouco do Douglas. Vou falar, eu abri a porta com isso aqui. E alguém vai usar e falar, isso aí não serviu, mas esse pedacinho eu quero. Pode levar. Pode levar. Uhum. E eu acho isso maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, né? Muito É isso. obrigado.
Muito Oh, obrigado. super legal. Pode Eu deixar. abri, eu abri aqui a roda de conversa aqui, falando de gratidão, e eu fecho a roda de conversa agradecendo muito a participação do Fernando. Fernando, eu só gostaria que você desse as redes sociais, passasse para o pessoal o endereço do site, né, o endereço eletrônico do espaço, enfim, para que as pessoas pudessem seguir vocês pelas redes, né? Lógico, lógico. A ONG tem Instagram, Twitter, tudo mais. O site é www.spacocer.org.br. www.spacocer.org.br. Os contatos com a ONG, preferencialmente, são através do nosso Zap, né, uma mensagem escrita ou falada. Veja, porque eu estou aqui com vocês, a gente não tem condição de atender os telefonemas. Os temas são profundos, são importantes, então a gente atende sempre por agendamento, tá? Então é o Zap da ONU, é 55 11 97173 1792. Então 9 11, né? 11 97173 1792. A gente também tem o Twitter não, desculpa, o Instagram, tem também LinkedIn e tudo mais, mas o Instagram o pessoal gosta mais, né? O Instagram é Spacocer, CMC, tem underline, né? Underline. CMC, de Casa Matheus Campos. É isso. Mas eu Uhum. agradeço a oportunidade, é um privilégio estar com vocês. O privilégio é nosso, pode ter certeza. Gente, então, muito obrigada. E quem sabe próximas conversas virão.